Nós estamos nesse mês de maio, em que damos ênfase à família. Nós temos tido como temática deste mês, família, meu maior patrimônio. E alguém poderia talvez dizer, mas será que o nosso maior patrimônio não é a própria vida? Sim, mas quantos pais, mães e até mesmo filhos, irmãos, não dariam a vida para salvar a própria família? Porque esse patrimônio é inegociável. Hoje pela manhã o pastor Nelson falou a respeito, trazendo a temática também do Dia das Mães. Ele falou no texto que relata a história de Ana, Elcana, seu esposo, e sobre o nascimento de Samuel, a maneira como Deus agiu ali para que houvesse aquele nascimento. Ele fez menção também a um paralelo com a vida de Maria e quanto ao nascimento de Jesus. Mas eu gostaria de que pudéssemos nos aprofundar um pouco nesse relato a respeito de Maria e que pudéssemos ver que lições estão presentes ali nesse relato e que trazem algo para a nossa vida hoje. Dia das Mães, vamos aprender um pouco com aquela que foi a mãe do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 1, vamos ler os versos de 26 a 38. Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia no acompanhamento desta leitura. Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. E assim nós lemos: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome e agradecemos pela tua palavra que nos traz ensino, que nos traz orientação para o nosso viver, e suplicamos, Pai, que o teu Espírito esteja dirigindo a cada um de nós, no entendimento de cada recado que tens reservado para cada um de nós nesta hora. Continua a falar ao nosso coração, é o que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus tinha um propósito na vida de Maria. E Ele tem um propósito também na vida de cada um de nós. Na vida de Maria, de que ela seria a mãe do Salvador. Aquele que havia sido prometido desde o Gênesis. Desde quando o homem se afastou de Deus por causa do pecado, por meio do pecado, e de quando Deus prometeu então que haveria de vir aquele que seria semente da mulher. O Senhor Jesus estava prometido desde o princípio, e agora Deus escolhe Maria e José para serem aqueles que vão cuidar dessa criança. Maria, aquela que haveria de gerar essa criança. E Deus tem um propósito também na vida de cada um de nós. Vamos ver que lições conseguimos extrair dessa experiência de Maria com Deus. Em primeiro lugar, o que aconteceu é que Maria, de repente, tem alguém que aparece diante dela e que, de alguma forma, ela entende que não é uma pessoa qualquer. Não sabemos como era a aparência deste anjo. A gente, quando fala de anjo, muitas vezes pensa em alguém com asas, né, todo branco, e muitas vezes é relatado como alguém que está com vestes muito brancas e que talvez tenha tido um brilho especial. Aqui o relato diz que trata-se de Gabriel, o anjo Gabriel. Este anjo havia anunciado também o nascimento de João Batista. E quando anuncia o nascimento de João Batista, ele se apresenta dizendo: eu sou Gabriel, que atendo diante da face do Senhor, diante da face de Deus. Estou sempre na presença de Deus. E a gente lembra que quando Moisés teve aquele contato com Deus no Monte Sinai, quando ele desce do monte, o seu rosto está luminoso. Ele havia adquirido, pela presença de Deus de forma tão concreta, parte do brilho, parte da luz de Deus. E então é muito provável que este anjo tivesse também algo desse brilho e que isto chamou a atenção de Maria, despertou para algo extraordinário, ao ponto que o texto diz que Maria turbou-se, ela ficou com medo, ela ficou sem saber o que aquilo significava, e então o temor tomou conta dela. O anjo disse então para ela: alegre-se, o Senhor está com você. E quando a gente pensa que o anjo disse para Maria que Deus estaria com ela, a primeira coisa que ele diz então a respeito daquele temor é que Deus estaria com ela. E ali a gente lembra que o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco em todo o tempo. Quando ele se despede dos seus discípulos, ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sendo que ele diz isso dentro do contexto também de uma missão. Da mesma maneira que o anjo aqui está revelando a Maria que Deus tem uma missão para ela, tem algo que vai fazer parte da vida dela, e o anjo então diz: o Senhor está contigo. Que Deus está conosco também dentro do contexto da missão que Ele tem confiado a cada um de nós. Ele diz: eu estou com vocês, mas Ele também diz: vão e façam discípulos. Maria ficou amedrontada, e nós também podemos ficar amedrontados com aquilo que Deus deseja que façamos. E de repente, quando a gente pensa em que Deus tem uma missão para nós, a gente pode ficar meio amedrontado também. O que é que Deus tem
para que eu faça? Que missão é essa que Deus tem para mim? Mas o anjo continua tranquilizando Maria. Ele diz a Maria: não tenha medo. E é isso que ele diz para nós também, naquilo que ele tem para que façamos. É que nós não precisamos ter medo, porque ele vai até complementar algumas razões para isso, mas, primeira coisa, Deus estará conosco. E a palavra de Deus nos diz que o amor lança fora o medo. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Deus é amor, Ele nos ama. Cláudio comentou aqui aquele versículo que é tido como o versículo de ouro da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor lança fora o medo, diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 4, verso 18. E Deus é amor. E então o anjo disse para Maria: não tenha medo, você foi agraciada, você foi favorecida por Deus. E essa é a nossa posição também diante de Deus, é de que Ele olha para nós pela sua graça. Ele olha para nós não segundo o nosso merecimento, mas Ele coloca na nossa vida muito acima daquilo que nós poderíamos merecer. Porque pelas nossas ações, o que nós mereceríamos seria condenação. Mas Jesus é aquele que veio para assumir a nossa condenação, e nós recebemos graça. E aí o que o anjo disse para Maria é: você terá um filho. A gente poderia pensar, talvez, que notícia é essa que o anjo está trazendo? O texto já havia dito que Maria estava comprometida com José, já estava prometida de casamento com ele. O que é que se poderia esperar de uma jovem casando e que ela viesse a ter um filho? E não apenas um. E naquela cultura, o ter filhos era algo de extrema importância para a mulher. E que seria a posição natural. Apesar de que nós temos diversos relatos da Bíblia de alguém que não podia ter filhos e por uma ação soberana de Deus, aquela pessoa dá à luz um filho. Hoje pela manhã o pastor Nelson esteve meditando justamente na situação de Ana, que não podia ter filhos, mas ela recebe uma promessa de Deus e ela gera não apenas um filho. O texto bíblico relata no cântico de Ana, ela dizendo que a estéril veio a ter 7 filhos. E então Deus age de acordo com a sua vontade e até deixando claro que está agindo de uma forma extraordinária, pelo seu poder. Nessa hora então, quando o anjo diz para Maria: você vai ter um filho, a gente poderia dizer: poxa, isso seria o normal, isso seria o natural. E o que é certo é que Deus, na missão que Ele tem para nós, muitas vezes essa missão está dentro daquilo que para nós é natural, é normal. Deus deseja utilizar-nos em algo que pode parecer ser a vida comum, a vida normal. Talvez dentro da sua profissão, para fazer algo que está dentro do seu dia a dia, mas que de uma forma extraordinária Ele deseja usar para o cumprimento da missão que recebemos da parte de Deus, de fazer discípulos. Alguém pode dizer: pastor, eu sou um contador, eu trabalho simplesmente com números.
Mas pode ser que Deus tenha algo para você fazer dentro dessa função, no alcance de pessoas, no mostrar o reino de Deus para as pessoas com que você tem contato, e dessa maneira você está fazendo aquilo que Jesus Cristo deixou para nós, fazer discípulos. Maria teria um filho, e então algo que seria natural na sua vida, agora toma um vulto de algo que ela está fazendo para Deus. O anjo continua dizendo: ele será grande. E aquilo que nós temos para fazer para Deus, só Deus sabe qual será o alcance. Só Deus sabe qual será o resultado. A gente tem aquele texto de Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O que o texto está dizendo é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Qual é o alcance daquilo que podemos fazer para Deus a partir, talvez, da sua própria experiência cotidiana, do seu próprio trabalho, dos seus relacionamentos, a sua vizinhança, a sua família? A promessa que foi feita a Maria é que aquele filho seria grande. E a gente sabe que Jesus é aquele que podemos dizer foi o maior entre os maiores. Aquele que dividiu a história em duas partes, antes e depois dele. Recentemente estive mencionando alguns aspectos a respeito da vida de Jesus, do quanto essa pessoa chamada Jesus influenciou o mundo. A pessoa mais influente do mundo foi Jesus. E o anjo então disse para Maria: ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Mas Maria ainda via dificuldades, porque ela diz: como será isso? Porque eu ainda sou virgem. Eu nunca tive relação com homem algum. E o anjo então aponta as soluções, mas antes de apontar para as soluções, queria pensar em que aquilo que Deus apresenta diante de nós, muitas vezes traz consigo determinadas dificuldades. A gente vai sentir que vai precisar transpor barreiras. A gente vai precisar, talvez, criar relacionamentos onde existe apenas distância. E quando falei aqui, por exemplo, na maneira como podemos influenciar os nossos vizinhos. E quando a gente pensa nos nossos vizinhos, quantos nomes de vizinhos você sabe? De repente você mora num prédio, aquele prédio tem talvez, vou chutar aqui, 50 apartamentos, hoje há prédios com não 50, mas 150. E quantas pessoas a gente conhece pelo nome? E de repente a gente precisa dar o passo de aproximação, vencer obstáculos, superar dificuldades, criar circunstâncias. Eu lembro da história daquela senhora que mudou-se para um edifício novo e ela queria então conhecer os vizinhos. E queria que os vizinhos a conhecessem também, queria criar canais de relacionamento. E a alternativa que ela encontrou foi passar um dia no elevador.
E as pessoas desciam, e ela descia com as pessoas, e saltava, se despedia, pegava o elevador com a próxima pessoa que fosse subir, e passou o dia assim, e ela dizia, olha, eu sou a nova vizinha do apartamento tal, né? E aí se a pessoa vinha com sacolas, ela dizia, deixa eu lhe ajudar com as sacolas, né? E dessa forma, criando relacionamentos, buscando aproximar-se, porque a gente teve a música aqui que falou de portas abertas, e Deus nos recebe de portas abertas. Ele está de portas abertas para receber todas as pessoas, inclusive os nossos vizinhos, os nossos familiares que ainda não o conhecem, as pessoas no nosso trabalho. E a nossa missão é compartilhar com essas pessoas. Maria via dificuldades, mas a resposta do anjo para essas dificuldades é de que o Espírito Santo haveria de agir na sua vida, para que essas dificuldades fossem superadas. No caso, ela tinha dito, como é que isso vai acontecer se eu nunca tive relação com homem algum? E então o anjo disse, isso será um milagre do Espírito na sua vida. O Espírito vai fazer com que você tenha a concepção, mesmo sem ter tido essa relação. E o Espírito Santo é que nos capacita a realizar as obras de Deus. Aquilo que nós podemos ter dificuldades, nós precisamos apresentar diante de Deus, e o seu Espírito que habita em nós, Ele é que vai nos fazer transpor as dificuldades, os obstáculos. Nós não estaremos sós nessa caminhada. Foi isso que Jesus Cristo disse aos discípulos. Ele começou a dizer aos discípulos que ele haveria de ir para o Pai, mas ele de repente diz aos discípulos, eu não vou deixar vocês sós, eu enviarei o Espírito, o Consolador, o Paráclito, aquele que vem para estar ao nosso lado. E então nós não estamos sós para a realização da vontade de Deus. Mesmo que entendamos as nossas limitações, que sintamos que há dificuldades para o cumprimento daquilo que Deus deseja realizar em nós, mas o Espírito vem para habitar em cada um que se entrega a Cristo como Salvador e Senhor. E ainda mais, Jesus Cristo foi que instituiu a sua igreja. E Ele instituiu a igreja exatamente para que pudéssemos estar numa caminhada também lado a lado. Acho muito interessante o texto lá de Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja de Éfeso, ele usa a expressão, até que todos cheguemos à maturidade, cheguemos à unidade da fé, cheguemos à estatura completa de Cristo. E então ele diz, até que todos. A nossa caminhada juntos é para que auxiliemos uns aos outros, para que todos estejamos desenvolvendo aquilo que Deus tem para nós. Mas finalmente, depois de tudo isso, e o anjo conclui com a expressão, porque para Deus não haverá impossíveis. E algumas das traduções dizem, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E então, depois que Maria ouve toda esta palavra do anjo, ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Ela coloca-se à disposição de Deus. Ela coloca-se na condição do cumprimento da vontade de Deus, daquela missão que Deus acabara de entregar a ela. O anjo havia trazido diante dela alguns fatos que comprovavam o poder de Deus nesse cumprimento. O anjo chegou a dizer para Maria assim, olha, até mesmo a tua parente
Isabel, idosa, que era estéril, ela agora já está no 6º mês de gravidez. E se a gente continua no relato, a gente vai ver que Maria, logo depois desse momento, ela prepara-se e viaja e vai para a casa de Isabel. E encontra Isabel no 6º mês de gravidez. E naquele instante, a criança salta no ventre de Isabel, e o texto diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e traz uma saudação para Maria, dizendo que ela estava recebendo a visita da mãe, ela diz, a mãe do meu Senhor. Maria, não sabemos se a essa altura já estava grávida ou não, mas o entendimento é de que sim, porque Isabel diz que ela já estava nessa condição de ser a mãe do meu Senhor. E Maria, então, coloca-se diante de Deus. E a gente conhece a continuidade dessa história. A gente sabe, então, o que é que vai acontecer. Maria tem essa prova na vida de Isabel. Jesus nasce na cidade de Belém, e então vêm pastores e narram o que os anjos disseram a respeito. Depois magos vêm e dizem que viram a estrela que seria o cumprimento de profecia de que havia nascido o rei de Israel. Aí o menino Jesus, ainda bem recém-nascido, é levado ao templo. Ali no templo, Simeão o toma nos braços e fala para os pais quem seria aquela criança e faz uma oração diante de Deus, dizendo: agora, Senhor, podes levar em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A profetisa Ana, que está ali também, toma a criança nos braços e começa a dizer a todo mundo: olha, esse aqui é o prometido de Israel, olha, esse aqui é o cumprimento de todas as profecias. E o texto bíblico diz que Maria guardava no seu coração todas essas coisas. Quando Jesus completa 12 anos, eles vão a Jerusalém, e 12 anos era o momento em que o menino poderia passar a conversar com os doutores da lei, ele poderia aprender com os doutores da lei, e ele fica conversando com eles, ao ponto de que ele passa 3 dias sem o seu pai saber onde é que ele está, os seus pais, e de repente, quando o encontram, ele diz: mas por que é que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu haveria de tratar dos negócios do meu pai? E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E finalmente, nós temos o ministério de Jesus. Maria acompanhou o início do ministério, quando Jesus transformou a água em vinho, e Maria pôde dizer àqueles servos: façam tudo o que ele mandar. Maria acompanhou, mesmo à distância, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou ao longo daqueles 3 anos e meio de ministério. E Maria estava presente na hora que Jesus foi condenado e crucificado. Simeão, quando pegou aquele bebê no colo, ele disse a Maria: uma espada traspassará a tua alma. Maria sabia que alguma coisa de muito grave haveria de acontecer, e ela sente essa espada atravessando a sua alma, no momento que Jesus é morto, crucificado. Mas ela também sabe, ela também tem a experiência da ressurreição, de quando Jesus então volta dos mortos e ensina aos seus discípulos pelo espaço de 40 dias,
e nós vamos encontrar no capítulo 1 do livro de Atos, que na igreja primitiva em Jerusalém, que era composta então de cerca de 120 pessoas, Maria estava presente também, e os irmãos de Jesus, que a princípio não criam nele, mas diante exatamente da sua ressurreição, da prova da sua ressurreição, nós vamos encontrar no capítulo 1 de Atos, os seus irmãos junto com a igreja reunida em Jerusalém. Maria então pôde ver a mão de Deus realizando tudo aquilo que foi prometido. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus para a realização da sua vontade, Ele é que nos dá a capacitação, Ele é que age à nossa volta, realizando coisas que nós não esperávamos, e Ele é que traz os resultados daquilo que venhamos a fazer em cumprimento à sua ordem. Deus tem um propósito para cada pessoa, propósito primeiro de salvação. Para isso é que Jesus veio, para que todos possam ser salvos, receberem de Deus o perdão, independentemente do que tenham praticado. A morte de Cristo na cruz é o sacrifício, é a condenação que era nossa e que Ele é quem assume, para que nós possamos receber dele perdão, vida eterna, salvação. Mas também Ele tem para nós um propósito de serviço, de que a nossa vida esteja abençoando a vida de outros. Foi isso que Maria fez. Ela fez com que a sua vida, mesmo diante de riscos, porque ela haveria de ter um filho sem ter tido relação com o seu esposo. E lá no capítulo 1 de Mateus, nós vamos ver a crise que isso acarretou, quando José, vendo que Maria estava grávida, ele supôs então, ela me traiu, ela teve relação com alguém, porque nós não tivemos relação e ela está grávida. Ela poderia, se José quisesse, poderia dizer: essa mulher que está prometida para mim, comprometida comigo, ela está grávida e eu não sou o pai. E ela poderia ser até mesmo apedrejada. Ela corria riscos em cumprir com o que era o propósito de Deus para a sua vida. Mas ainda assim ela colocou-se à disposição: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E então nós não precisamos temer o que Ele tem para nós. Pode ser inclusive dentro de algo que fazemos normalmente, mas o Espírito nos fará superar as dificuldades e veremos o agir de Deus em nós, através de nós, à nossa volta. Se Deus manda, Ele é que dá a condição. E Jesus nos entregou uma missão. Como é que cada um de nós vai realizar esta missão? Cada um deve perguntar para Deus. O primeiro passo é, claro, é receber a Jesus como Salvador e Senhor. O primeiro passo é fazer com que a missão que Jesus cumpriu, a missão dele de ser o Salvador, seja efetiva na vida de cada pessoa. Cada um precisa então trazer a resposta, da mesma maneira que Maria precisou dar uma resposta ali ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Cada um precisa dar a resposta a respeito do que é que está fazendo sobre Jesus. Quanto ao sacrifício de Cristo, já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor? Cabe a cada um essa resposta. É o primeiro passo. E o segundo passo é podermos dizer que a minha vida esteja nas tuas mãos para a realização da tua vontade. Neste Dia das Mães, vemos o que foi a experiência da mãe do Senhor Jesus Cristo.
e de como Deus fez com que o que era o seu propósito na vida daquela mulher. Era uma mulher simples, esposa do carpinteiro, alguém que possivelmente de recursos não tão superabundantes, mas alguém que colocou-se à disposição para a realização da vontade de Deus. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? É fazer com que aquilo que recebemos, que encontramos em Jesus, possa alcançar pessoas que ainda não têm. E o mundo está indo, a gente pode dizer, ladeira abaixo, se distanciando cada vez mais de Deus, mas ao mesmo tempo com fome e sede de Deus. Pessoas desconhecem esse amor de Deus. Pessoas se frustram com a própria vida e começam a pensar que a vida não tem sentido. Mas quando encontramos esse Deus de amor, encontramos que Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós, encontramos sentido verdadeiro para a vida, encontramos que o que nos espera no futuro é a vida eterna. Como será a vida eterna? Não sabemos ao certo, mas a nossa experiência com Deus já é tão gratificante que nós podemos ter a segurança de que, quando estivermos na presença dEle integralmente, a vida será ainda melhor. As figuras que nos são apresentadas a respeito de como será esta vida futura, como será este novo lugar, esta nova moradia nossa, nos traz alguma ideia. Como quando o relato do Apocalipse fala nas ruas que são de ouro. E quando a gente pensa, como é que são as ruas? As ruas são do material mais simples, do material mais barato possível para dar segurança no transporte. E se lá esse material é ouro, imagina as outras coisas. Não que a gente vá dar valor ao ouro lá, mas isso nos dá uma ideia de como será uma experiência rica estarmos na presença de Deus por toda a eternidade. Maria nos deixa exemplo. O alcance da vida de Jesus nos traz uma ideia daquilo que Deus pode fazer a respeito de cada um de nós, como resultado do trabalho de cada um de nós. Que possamos dizer, como Maria, eis aqui, a serva, o servo do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você ainda não tenha dado aquele primeiro passo, de dizer para Jesus Cristo, sim, Senhor, a minha vida eu coloco nas tuas mãos, eu recebo a salvação que tu providenciaste para mim na cruz. Eu recebo perdão, eu recebo vida eterna, eu recebo o teu Espírito para habitar em mim. Este é o primeiro passo, o mais importante. Caso contrário, a vinda de Jesus Cristo não terá sentido para você, porque Jesus veio com esse propósito. E essa é a hora de poder dizer, sim, Senhor Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador, o meu Senhor. E a cada um de nós que já tem recebido a Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida, precisamos a cada dia poder dizer como Maria, aqui está o servo, a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, segundo a tua
palavra, que possamos ser instrumentos de Deus onde quer que estejamos, que possamos levar a cabo a missão que recebemos do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, agradecemos pela Tua palavra que nos mostra exemplos de servos Teus do passado, o exemplo de Maria, que teve a responsabilidade tão grande e tão gratificante de ser a mãe do Salvador. Agradecemos por Jesus, que é aquele que morreu pelos nossos pecados, o único que entregou-se sendo sem pecado para morrer pelos nossos pecados, levar sobre si o pecado de toda a humanidade e assim, Senhor, poder nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. Agradecemos pelo Teu Espírito que habita em cada um que recebe a Teu Filho Jesus, e porque o Espírito é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é aquele que nos capacita para a realização da Tua vontade, é aquele que age não apenas em nós, mas à nossa volta, para que possamos realizar o Teu propósito em nossa vida. Que possamos ser assim instrumentos em Tuas mãos, como Maria se colocou também à disposição, e que possamos fazer tudo o que Tu tens para cada um de nós. Abençoa a Tua igreja neste lugar, que através de cada um dos seus membros possamos estar fazendo com que o Teu reino avance neste bairro, nesta cidade e se estendendo para todo o Brasil e o mundo. Que sejamos instrumentos em Tuas mãos para a realização do Teu querer. Leva-nos em paz aos nossos lares. Usa a cada um de nós ao longo desta semana, conforme o Teu propósito, que o Teu Espírito esteja nos despertando, nos capacitando, nos motivando e fazendo com que pessoas à nossa volta possam chegar a ter o conhecimento contigo. Usa-nos como instrumentos Teus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.